mandamentos. Aí ele diz no versículo 4, aquele que diz, eu conheço a Cristo, e não guarda os seus mandamentos, essa pessoa é considerada, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aí ele diz mais, que qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Perceba aí esse verbo aperfeiçoado, né? Sempre vai fazer parte da nossa caminhada com Cristo aqui na terra, né? Nisto conhecemos que estamos nele, em Jesus. Então, não basta somente por palavras, né? Ou ter somente a exterioridade, né? Mas é preciso estar nele, estar em Cristo. Aí no versículo 6, é um versículo que antigamente o cartão de membro, ele continha esse versículo. Vocês lembram, né? Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Aqui um assunto muito importante sobre a questão das seduções em relação ao evangelho, né? A igreja constantemente vai ser, vai de uma forma ou de outra, alguma parte, o inimigo ele trabalha de forma assim, para cada pessoa tem as suas fragilidades, né? Então, as seduções sempre foi uma estratégia do adversário. Então, algumas delas que nós citamos na semana passada, é a sedução do falso ensino religioso. Conforme 1 João 2,26, Stephanie, está escrito isso. O engano, né? Como disse Jesus, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Uma outra coisa que tem sido batido muito no tempo central, nossa doutrina, é exatamente essa frase, o outro evangelho, né? Um evangelho de natureza diferente, um evangelho esquisito, meio misturado, um evangelho que está permeado de liberalismo doutrinário, teológico, que certamente alguns dão até permissão para os crentes pecar, como que sendo o pecado algo, sabe, que faz parte da natureza humana. Então é a hipergraça, né? Quanto mais pecado, mais perdão. Mas isso aí a gente sabe que é heresia, né? Então, a sedução desse falso evangelho tem levado muitas pessoas à prática do erro. As pessoas, embora estão no evangelho, estão na igreja, mas estão vivendo apaticamente, estão vivendo sem experimentar realmente o encontro com Deus maravilhoso. Uma outra meio de sedução, são alguns meios de sedução, é a sedução mundana, como eu citei em 1 João capítulo 2, do versículo 15 até o 17. Nessa sedução tem um pacote grande, tem os desejos carnais, tem a cobiça dos olhos, tem a cobiça das riquezas, tem todas as propostas do adversário contra a igreja. Estão entendendo? Então eu e você como igreja, o que nós podemos fazer para vencer tais seduções? Eu citei alguns passos, alguns meios de graça que nós podemos vencer tais seduções. Primeiro, é necessário ter uma experiência convicta de quem nós somos em Cristo através do Evangelho de Cristo. Uma experiência com Deus, o novo nascimento, de uma vida nova com Cristo, glória a Deus. Conforme João, 1 João, então quando eu vou citar João, não é Evangelho, a primeira carta de João, capítulo 1, os primeiros versos, o apóstolo vai falar que os apóstolos tiveram uma experiência marcante com Deus. Além disso, um outro meio de graça para você vencer tais seduções, não tem outra forma senão permanecer na palavra do Evangelho. Como disse Davi, escondi a tua palavra
no coração para quê? Não pecar contra ti. E ele diz mais, Stephanie, glória a Deus. Você é forte, por quê, Bruninho? Porque você é forte mesmo? É porque a palavra de Deus está em você, no seu coração. Glória a Deus. Essa é a sua razão da sua fortaleza. Então, jovem, vós sois fortes, porque a palavra de Deus está em vocês, porque vocês vencestes o maligno. Então, precisamos estarmos arraigados em Cristo, precisamos estar fortalecidos, permanecer na palavra, precisamos cultivar ainda mais, diácono Wellington, a presença do Espírito Santo. Não tem crente verdadeiramente se não for ungido por Deus. Irmão, sem a unção, nós não somos nada, nós não temos nada. E eu posso citar alguns textos para vocês. E o Stephanie, 1 de João capítulo 2, o versículo 20, também o versículo 26, fala da unção, a unção poderosa. É você, através da unção, a unção vai te guiar, vai te ensinar, vai te dar discernimento. Você não vai se encantar com as belezas deste mundo, porque você está convicto, você sabe em quem você tem crido, glória a Deus. Mas por fim, além de permanecer na palavra do Evangelho, além de conhecer na experiência própria o Evangelho de Cristo, você também cultiva a presença do Espírito Santo. E por último, você mantém a fé em Cristo, no Cristo vivo. Aí você sim, com esta fé, essa é a vitória que vence o mundo. Irmã Stephanie, 1 de João capítulo 5, versículo 4. O quê? A nossa fé. Não existe vitória neste mundo pecaminoso, neste mundo de sedução, se não for viver por fé. Isso aqui é só um resumo do que foi ministrado na semana passada. Glória a Deus. Mas dito isso, após você nascer de novo, após você entregar a sua vida a Jesus, e agora, o que eu faço? Glória a Deus. Quais são as cenas do próximo capítulo? É uma sucessão de eventos, né? A gente vê o plano de Deus através do Evangelho, né? Nós estávamos, como disse o irmão Miqueias na pregação de Efésios 2, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí o que Deus fez para mudar essa história? O que Deus fez? Eu vou dizer aqui um versículo que vocês certamente vai... Deus amou o mundo de tal maneira que o primeiro missionário foi enviado. Quem foi o primeiro? Jesus. Claro que a missão está lá na chamada de Abraão, mas Cristo foi enviado ao mundo para, através do seu sacrifício lá na cruz, alcançar a mim e a você. Mas aí, eu fui salvo, eu fui santificado, justificado, perdoado, recebi uma nova natureza, glória a Deus. E agora, doravante, eu tenho que reafirmar um compromisso com Deus, baseado exatamente nesse compromisso com o Evangelho de Cristo, que é exatamente o que nós fizemos a leitura hoje. Vem para o texto de 1 de João, capítulo 2, versículo de número 6. Aquele que diz que está nele também deve o quê? Andar como ele andou. Aquele que diz que está em quem? Nele, em Jesus, na sua palavra, no seu evangelho, deve andar como ele andou. Esse é o grande desafio para o cristão, um grande compromisso, porque a partir do momento em que você entrega a sua vida a Jesus, você tem que ter um compromisso, porque o Evangelho, no dizer de Paulo, vocês podem me confirmar, que é bastante conhecido, segundo aos Coríntios 5,17, de cor, o que diz? O que diz? Se alguém está em Cristo, esta pessoa é uma nova criatura. Aí ele diz mais: as coisas velhas
se passou. E eis que tudo se fez novo. Não é assim? A irmã já está aqui na rapidez aqui. O que são essas coisas velhas, irmão? Hã? Me diga aí, irmã. O que são as coisas velhas? Ainda tem coisas velhas? Ainda tem coisas velhas que precisam ser abandonadas. Uma coisa é certa. Nós precisamos de Jesus para vencer a velha natureza, porque dentro de nós está a velha natureza adâmica e a nova natureza de Cristo. Confere comigo isso aí? Por isso que de vez em quando você vê um irmão, uma irmã espiritual, uma bênção, mas de repente ela perde as estribeiras, ela perde o controle, e ela entra na carne, e ela, meu Deus, mas precisamos vigiar, né? Jesus disse, vigiai e orar. Glória a Deus. Meus irmãos, uma outra palavra que eu quero mostrar para vocês, está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, o versículo 4. O apóstolo Paulo vai mostrar a questão do cristão, né? Esse versículo geralmente a gente aplica ao batismo nas águas, é uma aplicação. Mas na verdade ele vai mostrar que nós nos identificamos com Cristo na sua morte, quando nós sepultamos. Aí ele vai dizer uma terceira parte, irmão, o que que diz? De sorte que nós fomos o quê? Sepultados com ele pelo batismo na sua morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Irmãos, essa é a essência do que é exatamente o andar do cristão. Ele é baseado através dessa vida nova na pessoa de Cristo. É uma novidade de vida, glória a Deus. E eu gostaria também de expor um outro texto, que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Estou falando sobre as pegadas, né? Tem até as pegadas na areia, né? Que você vai seguindo a trilha. Quem foi que fez essa trilha, irmãos? Jesus. Jesus deixou a trilha. Tem até um livro, né? Que se fosse Jesus, o que ele faria? Ou seja, em algumas situações da vida, né? Que realmente se não fosse Jesus, a gente não resiste, a gente fala o que não deve, age como não era para agir. Mas veja o versículo, o apóstolo Pedro, na primeira carta, melhor dizendo, capítulo 2, o que diz aí, irmão? Você já anotou aí? Glória a Deus. Não sei se é isso mesmo aí. É? Exatamente. Porque para isso nós somos chamados. Assim como Cristo padeceu por cada um de nós, deixando-nos o que Cristo deixou? O exemplo. A fim de quê? A fim de que eu e você possamos seguir as suas pisadas. As suas pisadas. Está andando no Evangelho, está experimentando a vida de Deus mediante o Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. É um novo estilo de vida. Glória a Deus. Meus irmãos, esse novo estilo de vida, eu vou dizer para vocês que é baseado no princípio, glória a Deus, onde o Espírito Santo habita. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo habita, ele vai coordenar, ele vai dirigir, glória a Deus, nos mínimos detalhes. O problema é que eu e você muitas vezes estão muito, assim como que há pessoas que não estão mais sensíveis. É preciso ter mais sensibilidade, irmão, né? E não retrucar, e não ficar fazendo às vezes coisas que o próprio Espírito Santo de Deus testifica com a gente, mas a gente às vezes é teimoso. É uma luta constante. Mas precisamos de Jesus para vencer essa luta, como eu falei. Meus irmãos,
Baseado nesse texto bíblico que eu li, 1 de Pedro 2:26, né? 2:6 quer dizer, aquele que diz que estar nele também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Irmãos, como é que vai funcionar isso? Andando nas pegadas de Jesus. Glória a Deus. O apóstolo, eu quero me situar nessa carta de João. Vocês podem observar com a sua Bíblia aí, que o apóstolo João, ele vai dar alguns detalhes sobre a vida do cristão dentro do Evangelho, que é exatamente um versículo que a gente conhece bastante de cor, que é 1 João capítulo 1, o verso de número 6, que é exatamente batendo com esses mesmos textos que eu li, né? Se dissemos que temos comunhão, ele diz assim, nós temos comunhão com ele, mas nós andamos em trevas. Glória a Deus. Então, mentimos e não praticamos a verdade. Então ele está falando de forma que a nossa vida, o andar com Deus, é o andar no Evangelho de luz. Jesus disse em João 8:12, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O apóstolo Paulo também, na carta aos Efésios, Miqueias, também falou sobre se andar na luz, como filhos da luz. E agora, João está dizendo, no capítulo 1, versículo 7 também, que se nós andarmos nessa luz, na luz que é Jesus, se nós andarmos na luz de Cristo, se nós sermos iluminados, dirigidos, com Ele na luz está, e se nós tivermos uma comunhão com os irmãos, olha aí ele diz mais, o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Porque mesmo você sendo de Deus, mas não pense que nós somos perfeitos 100%. Nós falamos aqui que nós estamos num processo chamado aperfeiçoamento. E dentro desse processo de aperfeiçoamento, irmão em Cristo, Luciano Mariano, você vai lá para o capítulo 2, ele diz, filhinhos, vocês não vivem pecando, mas se vocês por acaso pecar, é de graça. Tem um advogado 0800 que intercede por vocês. Olha aí, o homem olhando ali. Quem é esse advogado? É o próprio Senhor. Temos o advogado para com o Pai, ele intercede junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha aí que coisa boa, irmão. Ele é que intermedia, ele que nos apresenta. A gente às vezes tem algumas falhas. Senhor, estou aqui perante o Senhor, perdoa as minhas palavras, Senhor, me purifica. E com certeza, irmão, Deus está pronto para perdoar o crente em Jesus. Glória a Deus. Então, esse andar na luz, irmãos, não pode misturar as obras das trevas com o fruto da luz. Será que dá para conter num só crente, o crente ter obra das trevas e fruto da luz? Será que dá certo essas duas coisas? Não combina, Wellington. Combina? É igual a mistura heterogênea. Não dá certo não, irmão. Tem que ser ou luz ou treva. É o que João está dizendo aqui. Então nós não podemos continuar exatamente vivendo na prática do pecado. Glória a Deus. E interessante, né? Sempre o ser humano ele vai ser tentado, ele tem que orar, melhor dizendo, vigiar e orar continuamente, porque a tentação, a sedução chega na porta de todos nós e nós precisamos estar atentos, irmãos. Glória a Deus. Tem que estar atento à palavra. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero falar que a vida com Deus é você andar nessa luz de Cristo. Glória a Deus. Segundo lugar, vem para o texto bíblico que eu quero mostrar para vocês, que está na carta de João, capítulo 2, versículo 9 até o 11. Glória a Deus. Irmã Stephanie, é andando em amor. Esse andar em amor, ele nos convida também a gente se desvencilhar, desapegar de algumas questões que fazem parte da nossa própria natureza.
Você encontrou o texto, irmã? O versículo 9, o que diz o texto? Glória a Deus. O texto diz o quê? Diz que quem está na luz, você está na luz, amém? Tem alguém vivo aí? Diga amém. Tem alguém vivo aqui. Tem alguém com sono aí? Isso é a irmã que é com sono, viu, irmã? Calma aí. Quem diz que está na luz, todavia odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Misericórdia. Quem ama o seu irmão, permanece na luz. Ei, irmão, é o 9, 10, 11, 9, 10 e 11. Eu juntei tudo aqui. Quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Mas quem odeia o seu irmão, está aonde? Nas trevas. Anda nas trevas. Não sabe nem para onde vai. Por quê? As trevas lhe cegaram o seu irmão. Isso aqui é o entendimento. A pessoa ficou cega. Olha aí, o João está dizendo que o andar na luz implica em andar em amor. O andar em amor é você se desvencilhar do ódio, do rancor, da cegueira, da ignorância, do tropeço. Glória a Deus. É saber conviver bem uns com os outros. Isso é o grande desafio da comunidade de Cristo. Conviver e andar em amor. Glória a Deus. Irmão, mas vai ter algumas vezes que a gente vai ficar com raiva uns dos outros, vai? Pode ser que você fique com raiva do irmão, a irmã fala assim meio grave, né? Que às vezes a pessoa nem quer, mas só no modo de falar, a pessoa às vezes agride alguém, né? Só no modo de falar, né? Não é verdade? Às vezes eu já falei isso aí, né? Que é melhor você digitar do que você falar em grupo. Às vezes eu mesmo já, outra vez, né? Quando eu usei a fala, e às vezes a fala demonstra o nosso estado de alma. Por exemplo, vou dar um exemplo para o motorista aqui. Quando o motorista está estressado, ele não revela como ele é no trânsito? Hã? Então é preciso a gente conviver, irmão, é uma arte do Espírito Santo. Por exemplo, eu posso citar aqui vou só citar, mas não recomendo que ninguém assista, pelo amor de Deus. Sabe o que é, você sabe o que é. Quando junta um bocado de gente, diferente, tudo num lugar só, o que vai dar? Confusão, maledicência, traição, intriga, discórdia, fofoca, maledicência, promiscuidade, obra da carne, treva. Pelo amor de Deus, nunca perca tempo com isso. Isso é uma perca de tempo. Não dê ibope para as obras infrutuosas das trevas, não. Ande na luz. Procuremos andar em amor uns com os outros. E aí que ele está dizendo que aquele que está na luz, ele tem que, mesmo que o irmão seja assim difícil de conviver, mesmo que a irmã seja uma pessoa difícil, mas Deus vai tratando a gente com o problema dos outros, né? Deus vai tratando a gente com gente difícil perto da gente. Glória a Deus. A gente vai adquirindo experiência, vai adquirindo aquela palavra que Paulo diz lá, mansidão, né? Deus tem misericórdia. A verdade é que o andar em amor, quando nós andamos em amor, na verdade ele vai autenticar, ele vai confirmar essa nova vida em Cristo. Vem comigo para 1 João 4,7. 4,7. Agora eu separei, viu, irmã? Agora eu separei bem direitinho. O 7 diz o quê? Veja aí o que diz o texto. Meus amados irmãos, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha aí. Sempre ele vai dar essa ênfase. Aquelas pessoas que conhecem ao Evangelho, que conhecem a Cristo, eles vivem
de forma que o amor ao próximo é a marca que autentica essa nova vida. Repare o versículo 8. Irmã, quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E finalmente o versículo 8, né? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no versículo 20 do capítulo 4, também tem outra palavra. Se alguém disser assim, ó, rapaz, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Todavia, mas eu não vou com a cara daquele irmão. Aquela pessoa não me entra, irmão. Eu não sei como é que esse pessoal vai chegar no céu. Aí tem que ser separado ali. Jesus, eu não converso com fulano. Ei, irmão, não tem esse negócio aí não, irmão. Misericórdia, irmão. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, a quem vê, essa pessoa é chamada de quê? Novamente, mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus que não viu? Está bem explicado, tá não? Está bem explicado, tá não? Só o João, ele traz a mensagem já bem mastigadinha. Se você não crer, se você não aceitar essa palavra, é porque você está meio incrédulo ainda, viu? Mas Deus vai te tocar nessa noite, o Espírito Santo vai falar o teu coração profundamente e você vai reparar as brechas. Amém? Você está disposto a reparar as brechas? Tem algumas brechas na nossa caminhada que nós precisamos andar em Cristo, irmãos. Andar em Cristo é um andar na luz, é um andar em amor. Mas a terceira forma de como nós podemos andar como ele andou. O apóstolo vai mostrar uma forma de vida que é o andar em santidade. É um novo estilo que o Evangelho de Cristo proporciona, irmã Léa. Uma vida de santidade. Vamos lá. O capítulo 2, irmã Stephanie, versículo 29. Diz o quê? Tudo é... Você pode pegar atenção. Esses textos que eu estou catalogando, relacionando, ele sempre vai falar dessa novidade de vida, da vida no Evangelho. E uma coisa que marca é essa palavra, nascido de Deus, nascido dele. Olha o que diz o versículo 29. Se Cristo é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Você é nascido de Deus, irmão? Você nasceu de Deus. Você tem uma nova natureza. Glória a Deus. Aí ele vai continuando no capítulo 3, afirmando, vede, versículo 1, com grande amor que Deus nos amou, irmão, ao ponto de nos fomos chamados filhos de Deus, irmãos. Irmãos, o diácono Miquel expôs aqui, que literalmente, teologicamente, doutrinariamente, espiritualmente, o homem foi taxado por Deus como filho da desobediência, filho da ira, filho do pecado. O homem estava chagado, estava morto nos seus delitos e pecado, mas aprove a Deus nos amar primeiro, sem que nós perguntássemos por Ele, sem que nós se interessassemos por Ele. Foi Deus que toma a iniciativa, é Deus que vem, é Deus que envia Jesus, é Jesus que clama ao Pai e o Espírito Santo vem. É a igreja que é formatada, é os missionários. Alguém falou do Evangelho para nós. Glória a Deus. Nós temos um grande privilégio. Fomos chamados filhos de Deus. Por isso, não se acanhe não. É por isso que o mundo não nos conhece. Porque não conhece a Ele. Não conhece a Cristo. Glória a Deus. Mas veja o versículo 2. Amados, mais uma vez ele usa o apóstolo do amor. Amados, agora que nós somos filhos de Deus, e ainda não manifestou que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, irmão, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é ou seja, o veremos. Ou seja, além o andar em santidade é exatamente participar dessa natureza divina. No dizer de Pedro, não que você seja Deus.
A natureza divina no aspecto moral, no aspecto espiritual. Que Deus não vai compartilhar jamais o que o Islã leu hoje aqui. Deus não vai botar para você ser, nem o diabo é, nem um anjo do céu é, somente Deus tem todo o conhecimento, todo o poder, tem a onipresença, Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, mas tem determinados tributos divinos que Ele manifesta aos homens, e o principal é esse, a questão do amor, a própria essência divina. Deus é amor. E aí Ele vai dizer que nós, os primeiros pais, eles foram criados, como é que diz a Bíblia? Criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles perderam, eles foram seduzidos lá no Jardim do Éden, no melhor lugar que eles foram seduzidos, no lugar paradisíaco, mas de repente, quando o plano parecia estar frustrado, Deus disse: da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente, e prometeu para Abraão: através do teu descendente eu abençoaria todas as famílias da terra. E aí ele foi ampliando essa promessa até chegar em Gálatas, quando ele diz: Deus enviou o seu filho, nascido da mulher, nascido para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei. Estávamos chagados no pecado, não tínhamos condição de viver essa santidade, porque não fazia parte da nossa natureza, mas Cristo teve misericórdia de mim e de você, e imputou a justiça dele em nós, e agora nós temos uma nova natureza, e é semelhante a Cristo. Está entendendo? Então quem tem essa esperança, tem um compromisso de purificar-se a si mesmo, o versículo 3 do capítulo 3, como ele é puro. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Cristo é puro. Então quem tem essa viva esperança de aguardar a volta de Jesus, tem um compromisso com a santidade, tem um compromisso com essa semelhança com Deus. E por fim, na santidade, na semelhança, na pureza, ele não vive na prática do pecado não, irmão. 1 de João 5,18, glória a Deus. Porque veja bem, irmã Stephanie, cadê a Stephanie? É você, 5,18, 1 de João. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar em você, meu irmão. Glória a Deus, porque você é nascido de Deus, só toca se Deus permitir. Glória a Deus. Mas ele não pode te tocar, porque você é nascido de Deus, você é guardado, é guiado, é ungido por Deus. Presta atenção. Mas você não pode viver nessa prática do pecado, porque você pode dar brechas. Todo aquele que é nascido de Deus. Essa palavra não peca, remeta a essa, não vive na prática do pecado. Porque, como eu falei, né, nós temos a natureza pecaminosa, podemos falhar, mas temos um advogado para com Deus que nos intercede diante do Pai e nos purifica de todo o pecado pelo sangue de Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Irmãos, nova natureza, é uma nova natureza que foi iniciada, 1 João 3,9, João 3,9 vai falar que essa nova natureza, ele manifestou em nós, todo aquele que é nascido de Deus. Olha a palavra sempre está repetindo, 3,9 que ele diz, quem é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Não há um encontro para aqueles que nasceram de novo, para aqueles que querem viver a natureza de Deus, para aqueles que têm um compromisso com o Senhor. Não pode viver nessa prática, porque a semente de Deus, como eu falei aqui, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos dê a graça de andarmos assim como Ele andou, andarmos em amor, andarmos nessa luz, andarmos nessa santidade. Glória a Deus. É um novo estilo de vida que o Evangelho proporciona. E esse Evangelho ele proporciona um estilo de vida de que cada pessoa, tem umas palavras aqui que é pesada, viu? Difícil da gente pregar. Se eu disser João 3,16, vocês sabem, não sabem?
Correto? Mas 1 João 3,16. Como é que nós vamos experimentar esse negócio aí? Vamos lá. Vamos lá? 1 João 3,16. Cadê, meu Deus do céu? Encontrou, Stefanis? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso é bem facinho, pastor. Mas conhecemos o amor nisto. O amor recíproco. O amor mútuo. O amor que sacrifica. O amor que serve. O amor que ajuda. O amor que é altruísta. Ele está dizendo. E nisso nós conhecemos o amor, que Ele deu a sua vida por nós. E nós? Esse dar a vida aqui, irmãos, é ajudar os outros. É orar. É ajudar materialmente. É ajudar em oração. Escute. O versículo 18. Irmã, se liga aí, irmã. Glória a Deus. Capítulo 3. Filhinhos, não amemos só de palavra, nem de boca para fora. Aqui na minha versão aqui é atualizada. Nem de língua, de boca para fora, mas em obra. Como é que diz? Mas de fato e de verdade. De fato e de verdade. Ele está falando aqui que o nosso estilo de vida no Evangelho proporciona uma vida de ajuda mútua, de reciprocidade. Glória a Deus. Nós somos uma comunidade do amor de Deus. Não tem aqui quem é mais bonito, quem é mais importante, quem é mais grandão. O grandão aqui é Jeová Jireh. O grande eu sou. Mas nós somos interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Está entendendo? Então, meus amados, que essa nova vida que o Evangelho propõe para mim e para você, de viver na luz de Cristo, de experimentar o amor de Deus, de vivermos em harmonia uns com os outros, não é fácil. É exatamente o cumprimento dos grandes mandamentos de Mateus 22. É viver uma vida distinta, onde a santificação, a pureza, a semelhança, o caráter de Cristo tem que ser uma prioridade na nossa vida. E o serviço, o servir ao próximo, servir a causa de Cristo, é o amor em ação. É isso que o Evangelho implica para mim, glória a Deus. Não somente de palavras, mas de fato, de verdade. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos de caminhar nesses passos de Cristo, glória a Deus, para alcançar vidas, para sermos uma comunidade diferente no meio da geração corrompida e perversa. Glória a Deus. Irmão Luciano Mariano, tudo em paz aí? Irmão, vamos concluir, já são 8h25, né? Brincadeira, irmão. Já são 9 horas. Vocês vão orar? Quem precisa de oração? Pastor, eu estou com dificuldade de perdoar. Pastor, essa palavra é muito bonita, mas ela é utópica. Não. Os seus mandamentos não são pesados. Pode procurar esse texto. Não são pesados. Não são. Vamos lá louvar. É você mesmo. Glória a Deus. Não são pesados. É um esforço. Tem que haver uma renúncia do velho homem mesmo. Tem que sacrificar mesmo. Que Cristo, cada dia, construa o caráter dele em nós. E se aquilo que estamos precisando de ser mudado, diga para o Senhor: eis-me aqui. Muda o que tem que ser mudado. Faça o que tiver de ser feito. Em nome de Jesus. Vamos lá, Islã. Louvando e adorando, glorificando. Podemos ficar de pé só mais para a gente concluir? Glória a Deus. Façamos uma oração ao Senhor através da louvor. Oremos em nome de Jesus. O irmão vai louvar o Senhor e nós vamos pedir a Deus por alguém, por essa situação, para que o amor de Deus seja derramado em cada um dos nossos corações nessa noite, para que o espírito da maledicência não perdure no meio da igreja. Glória a Deus. Pelo contrário, oremos uns pelos outros. Pode cantar. Muito bom.